Eu quero falar com você sobre uma palavra que tem mudado a minha vida. Eu trouxe essa palavra na liderança da nossa igreja, no nosso último encontro. Hoje, pela graça do Senhor, nós já somos, aqui em Lagoinha, mais de 4.000 grupos de crescimento nas casas hoje, pelo Brasil, em Belo Horizonte, pelo mundo afora, glória a Deus. A gente tem caminhado e eu quero liberar essa palavra, e eu creio que enquanto eu libero, vai virar uma unção para dentro da sua casa hoje. Vou falar de novo, virar uma unção para dentro da sua casa, chegará uma unção dentro da sua casa nesses dias. O Senhor tem te chamado para edificar, exaltá-lo, glorificá-lo, e o lugar onde ele deve ser exaltado é dentro da sua casa. Não é simplesmente aqui, mas é dentro onde você mora, dentro da sua sala. Talvez o seu quintal já foi festa, boteco, churrasco e tanta coisa, e agora aquele lugar vai ser edificado para a glória de Deus. Eu declaro que a sua casa será cheia da glória de Deus, será conhecida como um lugar de culto a Deus. Então, as janelas da sua casa já estão recebendo o vento do sopro de Deus, entrando dentro da sua casa agora, e levantando a sua casa como um lugar de frutificação, de multiplicação. O Senhor te chama para isso, o Senhor te edifica para isso, e nós cremos nisso em nome de Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia, se você puder, em 2 Samuel, capítulo 21, 2 Samuel, capítulo 21, Deus é fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 1, 2 Samuel, capítulo 21, versículos 1 ao 14, nós vamos ler juntos, e diz assim: nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos. Diga comigo, fome de 3 anos consecutivos. E diz assim: pelo que Davi, então, pelo que Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: e por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Está vendo? Davi demorou 3 anos para procurar a Deus, para saber o porquê da crise que eles estavam vivendo. Tem crente que demora demais para buscar Deus. Para pensar onde você estava 3 anos atrás e onde você está hoje. Imagina esse tempo todo sem você buscar a Deus. Seja rápido, fala para quem está do teu lado, seja rápido. Corre, não precisa esperar 3 anos, amém, gente? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu preciso ser mais rápido na minha decisão. Eu preciso ser mais rápido quando eu percebo que está havendo falta. Eu preciso ser mais rápido para perceber que está havendo uma crise, tem algo acontecendo. Davi passou 3 anos, depois de 3 anos, aí ele vai para Deus e fala: o que está acontecendo? E Deus diz para ele, volta lá, versículo 1. Por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei chamou esse povo, os gibeonitas, e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante do povo dos amorreus. E os filhos de Israel tinham feito pacto, aliança com eles. Presta atenção. Porém Saul, no seu zelo, no seu o quê? No seu o quê? Zelo. No seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Você sabia que o seu excesso de zelo pode matar pessoas? Que a igreja às vezes não é por maldade, mas é por excesso de zelo. A gente mata muito o ministério. A palavra fala que os gibeonitas tinham firmado uma aliança com o povo de Israel, mas o zelo de Saul era tão grande pelos israelitas, pelo povo de Deus, que ele chegou a matar gibeonitas, tamanho zelo que ele tinha. Ei, cuidado! Jesus, a maior dificuldade dele não era com as pessoas, eram com os religiosos.
era com aqueles que tinham zelo pela casa de Deus, era aqueles que tinham zelo pela palavra de Deus. Deus ele começa a revelar para Davi dizendo: a razão dessa seca, a razão dessa falta, é porque vocês firmaram uma aliança com o povo. Mas Saul, ele tomou um zelo tão grande, que ele extrapolou no zelo. Ele extrapolou. Sabia que tem muito crente hoje que vive em crise, porque ele tenta ser uma pessoa que ninguém está pedindo que ele seja? Tem muito líder doente hoje. Tem muito líder doente hoje, porque ele está querendo ser um líder que ninguém está pedindo ele para ser aquele líder. Mas ele criou um mundo de fantasia, onde ele acha que ele tem que ser aquele super-herói, onde ela acha que ela tem que ser a Mulher Maravilha, gospel. Um excesso de zelo mata. Jesus era tão santo, tão puro e tão perfeito, que ele andava no meio das prostitutas, dos bêbados e trazia cura para os leprosos. Quanto mais santo, mais você se aproxima daqueles que estão perdidos para restaurá-los. Quanto mais santo, a santidade de Deus se manifestou em carne. E o zelo de Jesus não era com as pedras, era com as pessoas. O zelo de Deus não é com pedra, é com gente. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Versículo 2, na hora Davi falou, chamou os gibeonitas, e lhes disse, eles eram do resto dos amorreus, e os filhos de Israel tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Versículo 3, perguntou Davi, pois Davi aos gibeonitas, o que vocês querem que eu vos faça? E como hei de fazer para espiar, para pagar essa dívida, esse caos, para que abençoeis a herança do Senhor? Versículo 4, está todo mundo bem? Amém. Versículo 4, então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco cabe a nós matar pessoa alguma em Israel. Disse-lhes Davi, que quereis que vos faça? Responderam ao rei, quanto ao homem que nos consumia e procurava destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E Davi disse, eu darei. É tão interessante que os gibeonitas não falaram assim, me paga tanto de prata e tanto de ouro. É tão forte entender que Davi era uma geração seguinte que pagava a conta da geração anterior. Davi era a geração seguinte que pagava a conta da geração anterior. Eu quero dizer para você essa noite que tem gente que morreu, mas não morreu, porque a conta está chegando até hoje. A conta chegou em Davi. E Davi falou, quero pagar essa conta, o que eu preciso fazer para pagar, para expiar? Eles falaram, não vai ser prata nem ouro, vai ser gente. Enquanto a gente olhar para a igreja e pensar que igreja é prata e ouro, a gente não entendeu o que é igreja é gente. O que Deus tem para você vai além de prata e ouro, são pessoas. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Você crê nisso nessa noite? Eles falaram, nós queremos gente. Nós queremos, preste atenção, nós queremos 7 homens da linhagem de Saul. Nós não queremos qualquer um não, nós queremos 7 da linhagem. Coloca lá o versículo lá, DJ. Olha lá, queremos 7, e o rei disse, eu os darei, versículo 7. O rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles, Jonatas e Davi,
filho de Saul, a aliança que eles tiveram. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aias, que ela tivera de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita. Olha que nome bonito para o seu filho, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e os 7 caíram todos juntos. Essa noite eu falo com você sobre aliança. Tocou o alarme aí, pode acordar, filho. Eu falo com você sobre aliança. Quando os gibeonitas tomaram 7 filhos de linhagem de Saul, a palavra fala que Davi olhou os 7, e tinha um naqueles 7 que era um paralítico, da perna quebrada. Ei, quem está comigo aqui? Tinha um que, pela cultura da época, que não era uma cultura inclusiva como a nossa cultura hoje, era uma cultura onde o paralítico era descartado, onde a pessoa que tinha alguma deficiência física, ela era descartada, enquanto a sociedade olhava e falava assim: coloca os 7 aqui, e já coloca esse paralítico na frente aqui, que esse aqui pode ser o primeiro a morrer. A palavra fala que Davi, ele olhou e ele viu aquele ali e falou assim: você é o Mefibosete, filho de Jonatas? Ah, não, pode matar todo mundo, mas esse não, porque esse aqui tem aliança. Quem está comigo aqui na Lagoinha? Estou começando a pregar agora, aleluia. Aquele que todo mundo falava que podia morrer, era aquele que não ia morrer porque ele tinha aliança. Aquele que não servia para nada no mundo, era aquele que servia para alguma coisa porque ele tinha aliança. Aquele que foi quebrado, aquele que foi deixado para trás, aquele que caiu do colo de uma serviçal de Saul, tentando protegê-lo, mas por causa de excesso ou uma situação, ele caiu ali. Aquele que devia morrer primeiro, foi o primeiro a ser poupado por causa de uma aliança. Eu quero te dizer que aquilo que te guarda não é quem você é, ou aquilo que você faz, mas é a aliança de Deus na sua vida. Talvez você está carregando peso que não precisa. Eu quero te apresentar como Mefibosete essa noite e dizer que aquilo que te guarda é a aliança de Deus com você. Davi olhou para aqueles 7 e falou: não, esse aqui não. Por que esse aqui não? Esse aqui é o paralítico, esse aqui não serve para nada. Não serve para você, mas para mim ele serve. Não, mas esse não tem valor. Não tem valor para você, para mim ele tem valor. Por quê? Porque eu fiz uma aliança com o pai dele. Eu quero te dizer que você e eu estamos aqui não é simplesmente por nós, é porque existe uma aliança de geração em geração, em geração, em geração. Posso ouvir um brado de vitória aqui nessa noite? Existe algo que está em você, que vai para os seus filhos, que virá para os seus netos, para os seus bisnetos, até Jesus voltar se for preciso. Davi olhou e disse: pode matar, pega todo mundo, mas esse não. Esse que não tem valor para você, tem valor para mim. Esse que não tem nada para fazer para você, ele tem para fazer por mim, porque nós estamos em uma aliança. O que te guarda essa noite não é o que você faz, nem necessariamente quem você é, mas aquele que está sobre você. Tira esse peso da sua vida. Fala para quem está do teu lado: fica leve, irmão. Diga para ele: seja leve, meu irmão. Tem crente que é pesado demais. Tem crente que você conversa com ele, você sai corcunda de tão pesado. O cara é oprimido, o cara é pesado. Davi olhou e disse: ele não vai ser, porque ele está sobre ele uma aliança, está sobre ele uma promessa. Eu iria guardá-lo, eu iria protegê-lo, eu iria honrar a Jonatas. Eu quero dizer para você, Davi era um pastor de viver por detrás das malhadas. Davi sabia cuidar de carrapato, de ovelha e limpar cocô de cachorro. E Deus um dia mandou Jonatas para Davi. Muitos de nós não estamos crescendo na vida porque a gente não quer que Deus mande Jonatas para nós queremos resolver tudo sozinho. A gente precisa de Jonatas. Jonatas é aquele que vai te ensinar a vestir como príncipe e princesa. Jonatas é aquele que vai te ensinar a andar pelos corredores do palácio. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Ei, você não sabe fazer tudo sozinho. A gente precisa de Jonatas na nossa vida.
Davi aprendeu a ser rei por causa de Jonatas. Muitos de nós não crescemos porque nós não queremos um Jonatas na nossa vida. A gente quer fazer sozinho. Eu já matei o gigante. Tudo bem, você sabe matar gigante, mas você não sabe andar no corredor do palácio. Então vem comigo, que eu vou te ensinar. Davi era tão grato. Cara, vou te guardar. Vou te proteger, a sua linhagem toda vai ser protegida. Vou guardar a tua linhagem para sempre. Tamo junto, pá. Mandou no WhatsApp para outra mãozinha, pá. Aliança não quebra. Aliança é para sempre. Jonatas já tinha partido, Saul já tinha partido, mas estava lá o Mefibosete, que não tinha valor para ninguém, mas tinha o valor da aliança. Você não está comigo, Lagoinha? Você não está feliz igual eu estou aqui essa noite? Diga para quem está do teu lado, o seu valor é a aliança que está sobre você. Erga tua mão e diga, o meu valor está na aliança que está sobre a minha vida. Dá um brado de louvor a Ele, se você crê nisso. Nós temos aliança, nós estamos firmados em aliança. Aleluia! Não vale para nós, não vale para nada, não vale para você, para mim vale. E a palavra continua dizendo, versículo 9: e os entregou na mão dos Gebionitas, os quais os enforcaram no monte, presta atenção, perante o Senhor, e os 7 caíram todos juntos. Foi nos primeiros dias da cega que foram mortos. No princípio, não é, de todo esse plantio da cevada. Versículo 10. Então, Rispa, uma das mães, Rispa, filha de Aías, tomando um pano de saco, estendeu-o para si sobre uma pedra. Preste atenção. E desde o início daquele plantio, até que caiu água do céu, a chuva, sobre os corpos, preste atenção, ela não deixou que se aproximassem deles as aves do céu de dia, nem as bestas feras do campo de noite. Versículo 11. Isso foi anunciado a Davi, o que fizera Rispa, filha de Aías, concubina de Saul. Ele foi e tomou os ossos de Saul e os de Jonatas seu filho, aos homens de Jabes de Gileade, que haviam roubado da praça de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado quando mataram a Saul em Gilboa. E trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatas seu filho, e ajuntaram a eles também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis seu pai, e fizeram tudo quando o rei ordenara. Preste atenção. Depois disso, Deus abençoou aquela terra. Glória a Deus. A palavra fala que quando aqueles homens foram mortos e caíram 7 juntos, olhe para mim, Rispa pegou um pano de saco, estendeu em uma pedra do lado daqueles 7 corpos, e não saiu de lá. Ela não saiu do lado dos corpos dos mortos. Eles já estavam mortos, mas ela não saiu do lado dos mortos. A palavra fala que ela ficou ali do lado. De dia as aves vinham e ela não deixava as aves tocar. De noite vinham as bestas feras e ela não deixava tocar. Com certeza devia chegar alguém e falar assim: ei, Rispa, seu filho já está morto. E eu creio que ela podia estar dizendo: está morto para você, mas para mim continua sendo meu filho.
Você não está pegando isso aqui comigo essa noite? Você está pegando isso aqui comigo essa noite? Quando eu falo de aliança, eu falo de aliança até o fim. Diga para quem está do teu lado, aliança até o fim. A palavra fala que Rispa, ela ficou do lado dos corpos dos filhos mortos até o fim. Ficou ali guardando aquilo que estava morto. Eu quero te falar uma coisa para você: continue guardando a vida daqueles que estão mortos. Pode estar morto para a tua família, mas continua sendo teu filho, continua sendo o teu legado, continua sendo a tua história. Me ajuda a pregar aqui, você recebe isso em nome de Jesus. Estava morto, mas ela estava lá. Eu estou falando com você uma palavra que eu trouxe para a nossa igreja, liderança. Lagoinha é um pouco conhecida como isso. Não, Lagoinha cuida de morto, com o maior prazer. A igreja que caminha em propósito, ela não sobe o nível, ela abaixa o nível. Nosso nível na Lagoinha é baixo. A gente quer cuidar até de quem está morto. A gente cuida de quem está morto, de quem ninguém quer cuidar. A gente cuida. Olha o silêncio. Pode dar para a gente quem está morto, porque até quem está morto, demônio quer comer e nós não vamos deixar. Até quem está morto, as bestas querem comer, mas nós não vamos deixar. Porque pode estar morto para você, mas para nós continua tendo esperança. Posso ouvir um brado de louvor aqui? Ei, a gente cuida até de quem está morto. Jesus andou nessa terra cuidando de morto. Jesus cuidava de morto, não deixava, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Está morto para você, para mim tem esperança. Não vai tocar porque eu tenho aliança. Rispa guardou, Rispa protegeu aquilo que não tinha valor para ninguém mais. E isso chegou no WhatsApp de Davi. Davi estava lá no Instagram. Davi, cara, tem uma mulher chamada Rispa. Ela é top. Os filhos dela morreram. Ela preparou tipo um ritual do lado deles, e ela guarda eles até agora. Você tem que ver que coisa incrível. Eles estão intactos. Nenhum animal comeu, leão não comeu, urso não comeu, nenhum urubu comeu. Ela guarda até o que está morto. Naquela hora caiu a ficha de Davi. Mefibosete, Jonatas, Saul. Davi parou e falou assim: gente, roubaram os ossos de Saul e de Jonatas, e nós nunca fomos pegar de volta. Gente, o nosso rei Saul e Jonatas foram roubados daqui, vamos pegar de volta. Vai lá naquele muquife e traz de volta os ossos deles. Por causa de Rispa, Davi trouxe de volta os ossos para serem sepultados de forma digna do rei. Você não está comigo aqui essa? Por causa de alguém que estava cuidando de quem estava morto. Por causa de alguém que estava protegendo gente que não tinha mais valor nenhum. Davi acordou e falou: vamos lá agora, entra lá e pega de volta. Entra naqueles barracos tudo e acha onde está o osso de Saul e de Jonatas e traz para cá, que nós vamos sepultar do jeito que tem que ser feito. E vou falar mais, vamos enterrar esses 7 tudo junto. Eles vão lá, está chutando a porta, pega os ossos, traz, preparam e enterram. Saul, Jonatas e os 7. Uau! Imagina para aquela mãe. Quem zombou e falou está morto,
teve que engolir aquele que estava morto sendo sepultado do lado do rei. Quem zombou daquela que guardava o que estava morto, que chorava por aquele que estava morto, que protegia aquele que estava morto, teve que ver um enterro assim, nível rainha da Inglaterra, ou mulher que não morre, né? Quem conhece gente que quando você era criança, era velha, e está velha até hoje? Cara, que é isso? Não é impressionante? Incrível. Você era criança e ela era velha. Uau! A nossa aliança, olhe para mim, Lagoinha. A nossa aliança não vai deixar que nada falte na nossa vida. Enquanto eles eram sepultados, com certeza perto de Davi, estava um paralítico, Mefibosete, que para a sociedade devia ser o primeiro a morrer, mas permanecia vivo por causa da aliança. E sepultados juntos estavam sendo outros 7, com honra, por causa de aliança. E o que eu quero te dizer essa noite, eu vim aqui te falar isso, foge um pouco, mas está dentro. Eu podia falar com você essa noite sobre a honra de Davi com Jonatas, a aliança de Davi com Jonatas, ao ponto de guardar Mefibosete, o filho paralítico, quebrado, que Jonatas teve por causa de uma circunstância de guerra. Ou eu podia falar com você de Rispa, essa mãe que teve aliança com os filhos, mesmo mortos, que guardou o corpo daquilo que já não tinha mais valor nenhum, mas ela ficou até o fim e Deus a honrou. Mas o que não sai da minha cabeça, e eu vim aqui para te falar isso hoje, é a palavra que nós temos liberado na nossa igreja, na nossa liderança. Uma coisa é o osso de uma pessoa, os ossos de uma pessoa, amém? Outra coisa são os ossos, já é muito osso, de 2 pessoas espalhados, amém? Outra coisa são os ossos de 9 pessoas. Quem está comigo aqui? Jonatas, Saul e os outros 7. Você concorda comigo? Vou ter que falar. Você concorda comigo que aquilo que se torna apenas uma sepultura de um osso, quando são 9 ossos, ossadas de 9 pessoas, aquilo se torna meio que um vale de ossos? Uns 4 crentes entenderam o que eu estou falando aqui. Se tornou como um vale de ossos, onde o Deus da aliança, pega comigo, Lagoinha, recebe esse nome de Jesus, onde o Deus da aliança leva o profeta para dizer, é osso, está morto, são vários, mas eu tenho aliança com esses ossos. É osso, e Deus fala, sopra, porque nesse vale de ossos, eu vou levantar o meu exército de novo. Nesse vale de ossos eu vou levantar, vou trazer junta, vou trazer carne, vou trazer pele, vou trazer músculo, e vou soprar do meu espírito, porque eu tenho uma aliança com esse povo. Eu tenho aliança. O que eu vim te dizer aqui essa noite, por mais morto que pareça, se tem aliança, uma hora Deus vai soprar. Me ajuda a pregar, Lagoinha, dá um brado de louvor se você entende essa palavra aqui essa noite. Eu vim aqui te dizer isso, esteja firme na sua aliança. Deus vai soprar onde existe um vale de ossos secos.
Fique em pé no seu lugar se você crê nisso. Essa palavra é para você essa noite. Essa palavra é para você que pensa que não tem jeito. Eu digo para você, não tem jeito para o mundo, tem jeito para nós. Aleluia, nós declaramos sobre a nossa geração aliança. Oh! Rega suas mãos e diga comigo: Senhor Deus, nessa noite nós cremos e caminhamos nesse princípio de vida. Aliança. Aliança. Aliança de Saul com os gibeonitas. Ela foi ferida por causa de extremo zelo. Diga comigo: Senhor Deus, eu não quero ser um cristão extremista, de zelo extremo, que mata pessoas, que mata chamados, que mata ministérios, por causa de uma aliança corrompida, descontrolada. Mas nessa noite, Senhor, diga comigo: a minha aliança é com o Senhor, e mesmo que pareça perdido, eu permanecerei, porque o vale de ossos, que não tem valor para ninguém, tem valor para o Senhor. O Senhor sopra, o Senhor sopra, no devido tempo, o vale de ossos se levanta como um exército. E eu creio nessa noite, que o sopro do Senhor vem sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Dê um brado de louvor a Ele, se você crê nisso essa noite, Lagorrinha. Aleluia! Diga aleluia! Oh, meu Deus!